Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na nossa quarta lição. E para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas. Sou grata a Deus por essa oportunidade, sou grata a Deus por contribuir, sou grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado e por isso nós estamos felizes, porque o Senhor é conosco. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter vocês aqui todas as semanas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações, comente aqui nas minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e ele possa chegar ao alcance de outras pessoas. Então, se eu tenho te ajudado, compartilhe para que também outras pessoas sejam ajudadas com esse auxílio, com esse subsídio da Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu às aulas de 1, 2 e 3, assista. Vou deixar um card aqui nesta aula para que você fique inteirado sobre o assunto que nós estamos falando nesse trimestre. Nós estamos falando sobre o pentecostalismo e é urgente isso para os nossos dias atuais. Vou avisar mais uma vez aqui nesta aula. Eu estou compartilhando minha aula integral de uma única vez, toda a minha aula de uma única vez, e também fracionei minha aula pelos tópicos. Então, tópico 1, 2 e 3 estão gravados separados, mas todos foram postados no meu canal. Para ficar mais fácil para você acompanhar, eu te aconselho que entre no meu canal. Então, dentro do meu canal, você vai conseguir, acompanhar os 3 vídeos. Se não, assista minha aula integral. Então, vamos juntos agora, sem delongas. Fica comigo, porque nós vamos aprender muito nesta aula a respeito dos dons espirituais. Se você tem um testemunho bom, maravilhoso, de quando você foi batizado no Espírito Santo, deixa aqui nos comentários, para que também outras pessoas, possam se deliciar, espiritualmente com o seu testemunho. Assim como eu contei o meu testemunho aqui na aula de número 3, como eu fui batizada, conte também o seu testemunho. Nós também queremos saber, quando esta bênção aconteceu na sua vida, e eu acredito que todos nós vamos nos fortalecer com o seu testemunho. Então, hoje na lição de número 4, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. E o tema que foi tomado por base aqui está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. É urgente, é atual. Nós falamos na outra aula sobre aqueles que acharam, acreditam, ensinam de que os dons cessaram, que eles foram só para a época da igreja primitiva, quando a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo. Mas nós vamos aprender hoje, se você ainda tem alguma dúvida, os dons espirituais, eles são para hoje e são urgentes que nós busquemos estes dons para capacitação na evangelização mundial, porque foi para isso que nós somos revestidos com o poder do alto, para que nós possamos, com ousadia, coragem, intrepidez e poder, anunciar o evangelho às pessoas que, milhões delas, estão morrendo sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. Por que se faz necessário os dons espirituais hoje? Nós estamos vivendo hoje um esfriamento espiritual de uma tal forma que se faz necessário os dons espirituais. Hoje foram introduzidos em nosso meio falsos profetas, heresias, aqueles que são facciosos. E nós precisamos desses dons, porque senão nós não saberemos discernir, nós não podemos dizer para as pessoas todas as coisas que estão acontecendo. E a igreja ela fica mais forte quando há os dons espirituais no meio dela, na vida dos seus membros. Então hoje é urgente que nós busquemos os dons espirituais para que saia do nosso meio as heresias, para que saia do nosso meio aqueles que fazem divisão,
para que sejam revelados pecados, para que os milagres aconteçam, curas, libertação, operação de maravilha, para que Deus nos dê sabedoria sobre assuntos difíceis que nós não estamos conseguindo resolver. Então, hoje mais do que nunca, é urgente a busca dos bens, dos dons, né, espirituais, que são bens espirituais que nós recebemos, são dádivas de Deus que nós recebemos, é a graça de Deus no meio da igreja, no corpo espiritual da igreja, para que ela continue crescendo, né? No ponto 1, nós vamos falar sobre exortação a conhecer os dons. Nós somos exortados a conhecer os dons. Quais são os dons espirituais? Nós não teremos tempo de falar sobre todos eles aqui, mas eu quero dar uma pincelada nesta aula a respeito de cada um dos dons. A preocupação do apóstolo Paulo, né, nós sabemos que ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os 9 dons, né? Era uma igreja, aos nossos olhos hoje, poderosa, espiritual. Mas Paulo estava preocupado com aquela igreja. No capítulo 11, nós vemos ele tratando sobre o pecado que estava no meio da igreja. Ele estava preocupado que os cristãos, no meio daquela igreja tão poderosa, eles não estavam produzindo o fruto do Espírito. Havia questões muito difíceis ali, havia facção, pecado. Então, Paulo foi notificado a respeito do que estava acontecendo e também eles tinham dúvida a respeito dos dons espirituais. Então, Paulo escreve esta carta, né, para que eles não ficassem ignorantes acerca dos dons espirituais. E esta carta tem a mesma utilidade para nós hoje, porque infelizmente muitas pessoas ainda são ignorantes na questão dos dons espirituais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos sanar todas as nossas dúvidas a respeito dos dons espirituais. A preocupação de Paulo era que eles não tivessem um conceito errado a respeito dos dons espirituais, que eles não tivessem um conceito errado sobre a finalidade dos dons espirituais para a igreja e que eles não fizessem uma apropriação indevida dos dons espirituais. Paulo sabia, né? Eles escreveram, perguntaram, Paulo também foi informado a respeito disso, que eles estavam tendo dúvidas e dificuldades com o fruto do Espírito e com os dons espirituais. A ignorância acerca das coisas de Deus tem levado pessoas e igrejas ao fracasso espiritual, às heresias, à imoralidade e à divisão. E os problemas de hoje são os mesmos problemas que a igreja de Corinto ela estava enfrentando. Nós precisamos também esclarecer todas as nossas dúvidas. E essa lição para este trimestre foi um presente de Deus para todos nós, porque todos os dias Jesus salva novos crentes e muitas pessoas vão tendo dúvidas acerca dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha recebido dons espirituais em abundância. Era uma igreja que todo mundo queria fazer parte, né? Aos nossos olhos humanos, nós queríamos fazer parte de uma igreja tão poderosa quanto aquela, mas faltava-lhes a graça espiritual. O tipo de caráter cristão que o Espírito Santo queria formar neles, eles ainda eram meninos na fé, mesmo sendo uma igreja tão poderosa. Eles ainda não tinham, né? Forjado neles o caráter de Cristo, que é o ideal para nós. Paulo escreveu que não poderia chamá-los de espirituais. Abre aspas. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Uma igreja que tinha os 9 dons, o apóstolo escrevendo que não poderiam chamá-los de
espirituais. E hoje muitos não se importam com isso, mas apenas em ter fama e sucesso com a grandiosidade dos dons espirituais. Nós precisamos entender que os dons espirituais, eles não são sinais de caráter cristão e pouco menos de maturidade espiritual. A igreja de Corinto, ela é um exemplo para nós a respeito disso. E os dons espirituais, muito menos é a garantia da nossa salvação. Se eu tenho os dons espirituais, pronto, já estou salvo. Não, não é bem assim. Era esta questão que o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Os dons, eles foram dados para a igreja, não para proveito próprio, mas para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja e para a confirmação da evangelização. Os dons, eles confirmam o avanço da pregação do evangelho para crescimento do corpo de Cristo. É este o objetivo do Espírito Santo distribuir dons espirituais para cada um de nós. Abre aspas. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra que era pregada com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanham a palavra que nós pregamos. Mas é a palavra de Deus. Elas testificam a veracidade da palavra de Deus. Os dons não são para usufruto individual. Muitos, por terem um dom, se acham poderosos o suficiente, e que isso é autorização para abrir uma igreja que ele pode chamar de sua. Fazer agenda e ganhar fama por causa de um dom que não é seu. Na verdade, ele quer atrair pessoas para ele mesmo. No ponto 2, pneumáticos, espiritual e charisma. Na língua grega, a palavra dom está no singular, charisma, e tem mais de um sentido. Nós podemos chamar de dons naturais, que são habilidades e aptidões, que nós já nascemos com ela. São os dons ministeriais e também os dons espirituais, que é o que nós estamos falando hoje. Charis é graça. Então, a ideia, de charis é de que foi dado pela graça. Então, os dons foram dados pela graça de Deus. Os dons, eles devem ser buscados para ajudar, consolar, enfim, para proveito e crescimento da obra de Deus. Nós precisamos entender que nós somos o meio, o canal, o vaso que Deus quer usar. Que o Espírito Santo age neste mundo por intermédio de nós. Então, nós somos o meio, o canal, o vaso, que o Espírito Santo age nesse mundo. O poder é dele. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas vasos de honra usados pelo Espírito Santo. Então, o poder não é nosso. Ele vem do alto, por intermédio do Espírito Santo. É uma concessão. Não é um mérito pessoal. Não é porque eu sou bonzinho demais, que eu sou mais bonito, que eu sou mais inteligente. Não, não é mérito. É uma concessão que o Espírito Santo faz para cada um de nós. E nesta concessão, nós temos que usar da melhor forma e cuidar deste dom que nós recebemos. Eu não preciso orgulhar-me se tem algum dom, pois nós não somos melhores do que as outras pessoas, do que os outros irmãos, porque nós temos um determinado dom. Você não é melhor do que ninguém porque você tem um dom. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho um dom.
Não existe dom mais excelente um do que o outro. É para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se todos nós entendermos este propósito, a finalidade dos dons espirituais, se todos nós entendermos que é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, e que neste corpo cada membro tem sua importância, não, né, Paulo vai tratar sobre este assunto da unidade dos membros, se tem membro mais inferior ou não, né? Aqueles que nós consideramos como inferiores, eles têm a mesma importância do que aqueles que nós consideramos que são os mais importantes. Ninguém é mais santo por ter um determinado dom. Às vezes nós mesmos somos culpados, né, da idolatria, de fazermos de um irmão ou de uma irmã, um profeta ou alguém que tem algum dom, um semideus, porque nós mesmos idolatramos essas pessoas, né? Nós mesmos colocamos essa pessoa num patamar que ela não deveria estar. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Nós queremos autógrafos, tirar foto e segue, e nós precisamos entender que aquilo que ele tem não pertence a ele. Ele é apenas um vaso, um canal, um instrumento que o Espírito Santo está agindo neste mundo, revelando o poder de Deus para este mundo. E quem tem o dom também, ela tem que entender que ela não pode apropriar deste dom como se ele fosse seu. Então, ninguém é mais santo por ter um determinado dom. Ninguém é melhor do que o outro por ter um determinado dom. Foi o que o apóstolo Pedro disse na porta do templo quando aquele coxo ele foi curado. As pessoas estavam imaginando que era por causa da santidade extrema dos apóstolos. E eles disseram, olha, não foi por nossa causa. É o poder de Deus, né? É o Espírito Santo que age por intermédio de nós. No ponto 3, o que são dons espirituais? Nós precisamos saber ao certo o que é isso. O próprio nome já diz, são dons que vêm do Espírito, não são humanos. Então, eu não faço uso deles quando eu quero, mas quando o Espírito Santo concede e é para crescimento da obra de Deus naquele momento que Ele irá nos usar. Ele é para o que for útil, não é para o meu proveito próprio, é para o que for útil para a obra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o conceito de dons, né, espirituais, na declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não tem este livrinho, compre, ele é muito bom, barato, né? E pra gente que é professor, ajuda muito a esclarecer as nossas dúvidas. Então, eu digo, se você é professor, compre um livro desse que vai te auxiliar, né, no seu aprendizado. Dons espirituais, isso é o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus aos crentes para serviços especiais na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo enquanto a igreja estiver na terra. Porque no céu nós não vamos precisar de dons espirituais. E é por intermédio dele, do Espírito Santo, que o poder de Deus é manifestado ao mundo. Somente assim o poder de Deus é manifestado no mundo. A lista dos dons espirituais, ela não é acabada em um livro, ou em um capítulo, ou em um versículo, né? Paulo não disse, ele não afirmou que era apenas 9 dons. Nós encontramos no versículo 28 do próprio capítulo 12, outros dons citados pelo apóstolo Paulo, né, do 28 ao 30, ele vai falar sobre isso, e também na carta dele aos Romanos. Nós não somos super crentes por ter um dom ou mais de um dom, né? Quando nós caminhamos nas escrituras sagradas, nós vemos que aqueles homens de Deus tinham poderes, dons espirituais, eram capacitados e usados por Deus.
e eles tinham as mesmas aflições que nós temos. Então, uma pessoa, por ela ter um dom espiritual, ela sente as mesmas coisas, tristeza, angústia, decepção, ela adoece, né? Ela enfraquece, ela está sujeita ao pecado. Então o dom não nos capacita a sermos super crentes, heróis, né? Como se o poder fosse uma capa e nos desse autoridade sobre todas as coisas. É uma experiência que pode acontecer em qualquer época de nossas vidas. Então, não tem idade para ser usado pelo Espírito Santo. Não tem idade para receber um dom espiritual. Você pode ser novo crente, como você já pode estar bem avançado no seu tempo de crente, mas é a sua fé, é a medida da nossa fé que nos vai delegar, né, a capacidade de receber um dom espiritual. Então não podemos desanimar. Não recebi dom nenhum, mas vou continuar orando e buscando de Deus para que eu também possa ser útil no crescimento do reino de Deus. Então nós não podemos desanimar, porque eu hoje não tenho nenhum dom, se não recebemos nenhum dom ainda, né? Não tem idade para isso. Eu tenho 70 anos. Não, você também pode receber um dom espiritual. Eu tenho 80 anos. Não, você pode ser útil ainda no reino de Deus. É a nossa fé que vai dizer isso, né? Nós devemos buscar incessantemente os dons espirituais. Eles são urgentes para a nossa igreja, para que nós possamos ser úteis ao reino de Deus e na evangelização mundial. Alguns recebem os dons, né, espirituais na conversão, né? Nós vamos ler lá em Atos. Paulo faz de propósito ao colocar o capítulo 13 falando a respeito do amor entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Por que Paulo fez isso, né? Parece que o capítulo 13 está ali, não está combinando, né, com o capítulo 12 e o capítulo 14, mas é a propósito que ele faz isso. No capítulo 12 e no capítulo 14, ele faz uma discussão a respeito dos dons. Mas ele vai dizer no capítulo 13 a respeito do amor. Ele diz que não adianta nada eu falar a língua dos homens ou a língua dos anjos se não tiver o amor. O amor é a base de tudo. Então não adianta nada você ter os 9 dons e não amar. Não amar o próximo, não amar a Deus e não amar a si mesmo. Então, o amor, ele é o mais excelente que nós precisamos ter para sustentar uma vida espiritual.